Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, aqui pastor Altemar Oliveira, com mais uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Eu queria ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo 7, a partir do verso de número 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Emanuel. Esse texto que eu acabei de ler é um texto messiânico, né? Todos sabem, nós cristãos sabemos que esse texto trata-se de uma profecia acerca do Cristo, né? Que Isaías nos descreve com o título de Emanuel, ou seja, o Deus conosco, né? E antes de comentar aqui sobre o texto, eu preciso, né, falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. O livro de Isaías, ele é considerado como o evangelho, né, do Antigo Testamento, dado as suas profecias messiânicas, né? É o profeta das boas novas, né? Eis que ele profetiza acerca do Cristo em todos os capítulos do seu livro, praticamente. Então, por isso, ele é conhecido como o profeta messiânico, né? E como o livro, o Evangelho do Antigo Testamento. E no texto que eu li agora, é também uma profecia acerca do Cristo, né? Onde ele diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? E é interessante que o profeta Isaías, ele é um profeta que, quando ele escreveu o seu livro, ele tem algumas particularidades. Este profeta, olhando, né, através dos séculos, ele viu, então, o Messias vindouro. Em todo o seu livro, ele vai tratar acerca do Messias vindouro. E de todos os grandes profetas de Israel, né, Isaías, ele é o que nos fornece a maior descrição e a mais completa descrição acerca da história e da missão e dos títulos de Jesus, né? E também das suas características. Então, por isso, como eu disse anteriormente, ele é chamado do profeta do Evangelho, né? É o Evangelho do Antigo Testamento, dada a tantas características acerca do Messias, acerca do Cristo, né? Por exemplo, eu quero pontilhar ou pontuar aqui alguns pontos que Isaías vai tratar acerca de Jesus. Por exemplo, a história de Cristo, né? No capítulo 7, versículo 14, que eu acabei de ler, ele fala sobre o nascimento de Cristo. Vou dar uma analisada aqui, alguns textos, tá, de Isaías, para que você possa compreender melhor. Então, 7,14, ele fala sobre o nascimento do Cristo, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele está profetizando aqui o nascimento de Jesus, do Messias. Lá no capítulo 11, eu vou voltar aqui, ou prosseguir um pouquinho, na nossa Bíblia online aqui, capítulo 11, ele vai também dizer o seguinte, olha só o que ele diz. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, né? O rebento de Jessé, ele fala sobre a família de Jesus. No primeiro texto que eu li, ele fala sobre o nascimento do Cristo. Agora aqui no capítulo 11, ele fala da família, de onde viria o Messias, né? Do tronco ou do toco de Jessé, da árvore de Jessé, da raiz de Jessé. Então, ele está dizendo que é da raiz de Jessé que vai virar, ou viria aí o Messias, né? O Cristo. Depois ele fala sobre a sua unção. Você pode ver ainda no capítulo, nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 2, e diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito
espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, ele fala do nascimento do Cristo no capítulo 7, no versículo 14. Ele fala agora sobre a família de Jesus, de onde viria o Messias. E ele fala também sobre a unção do Messias, onde o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias com o espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, fortaleza, como nós lemos aqui no texto. Então, ele profetiza sobre a história do Cristo. Como seria o seu nascimento virginal, de onde ele viria, que é da raiz de Jessé, e a sua unção, né, a unção, o Espírito do Senhor, que iria transmitir aí para o Messias, né? Depois, nós vamos ver também no texto, aqui em mais alguns textos do livro de Isaías, por exemplo, a missão do Cristo. Nós vimos a história do Cristo, o nascimento, a família, a unção, e agora nós vemos também a missão de Cristo. Por exemplo, nós vamos aqui em Isaías capítulo 9, no verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ou seja, ele trata agora da missão do Cristo. O que o Cristo viria fazer, né? Ele está dizendo que o povo andava em trevas e o povo viu uma grande luz. Ou seja, Cristo seria aquele que viria iluminar aquele povo que andava em trevas. Então, Cristo como o iluminador, aquele que ilumina, né? Uma missão do Cristo é trazer luz ao mundo. Nós podemos ver isso lá no Evangelho de João, onde João descreve com mais detalhes, né? Ele é a luz, Jesus é a nossa luz. Então, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Então, Isaías chama o Cristo de iluminador. Missão do Cristo, trazer luz para o mundo que andava em trevas. Depois, ele chama também o Cristo de juiz. No capítulo 11, nós podemos ver, vamos andar um pouquinho na Bíblia, capítulo 11, versículo de número 4, tá? Que diz assim: mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, ele mostra o Cristo também como o juiz que irá julgar com justiça a causa do pobre, né? E que defenderá com equidade e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. Então, o Cristo como iluminador, depois o Cristo como juiz, que virá julgar com justiça, né? E depois, ainda no versículo 4, né, onde nós lemos aqui, como reprovador, tá? Que diz assim: mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o ímpio. Então ele vai julgar e vai reprovar o ímpio. Então Jesus é o iluminador, o juiz e também o reprovador aqui na visão do profeta Isaías, né? Depois ele ainda mostra o Cristo como legislador, né? Aquele que vai legislar. Ele vai mostrar isso lá no capítulo 42, como nós vamos ver aqui. Capítulo 42, deixa eu abrir. No versículo de número 7. Que diz assim, olha só. Eu vou ler o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo, e para a luz das nações. Aí o versículo 7, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos
e do cárcere os que jazem em trevas. Então, ele vem libertar o povo, abrir os olhos do cego, dar vista ao cego, tirar da prisão aquele que estava preso, e do cárcere aqueles que jazem em trevas. Então, Jesus também, né, é descrito pelo profeta Isaías como o libertador, aquele que veio libertar. Iluminador, juiz, reprovador, legislador, libertador. E ainda mais algumas coisas. Ele é também chamado pelo profeta Isaías de servo sofredor, né? É o mais conhecido aí título de Jesus acerca que o profeta Isaías chama. Vamos lá, capítulo 53, versículo de número 5. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o servo sofredor, aquele que veio sofrer pela humanidade. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Isaías também, né, chama o Cristo aqui, né, do servo ou do salvador sofredor, né? Aquele que carrega a nossa carga, né? Você pode ver isso também no versículo 4, o que carrega as nossas cargas. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, né? Então, nós vemos como servo sofredor também o Cristo, né? E, por último, o Isaías ainda vê Cristo como o intercessor, que está no próprio capítulo 53, um pouquinho mais à frente, no versículo de número 12. Tá? Eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, ele também é chamado de o intercessor, né? Então, aqui são alguns títulos que Isaías, o profeta, ele tece aqui acerca do Cristo. Olá, que a graça e a paz de Jesus seja contigo. Continuando aqui com o segundo vídeo aqui do nosso estudo acerca do livro de Isaías, a visão de Isaías acerca do Cristo, né? No primeiro vídeo eu falei sobre a história, né? A visão de Isaías acerca da história do Cristo, onde ele profetiza, né, o nascimento de Jesus, no versículo 14 aqui do capítulo 7, como foi lido. Ele fala sobre a sua família, que Jesus nasceria do rebento, ele seria o rebento do tronco de Jessé, né, da família de Jessé. Então ele viria daquela linhagem lá de Jessé. E ele falou da unção de Jesus, né, que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias, sobre o Cristo. Depois eu falei da missão do Cristo, onde Isaías ele fala acerca da missão do Cristo, que Jesus como o iluminador, Jesus como o juiz, o reprovador, o legislador, libertador, aquele que carrega a nossa carga, Jesus como o salvador, o servo sofredor, também como aquele que carrega o nosso pecado e também como o nosso intercessor, né? Então, nós falamos sobre a história do Cristo, profetizada por Isaías, depois a missão do Cristo, também profetizada por Isaías, o que o Cristo viria fazer,
E agora, dando continuidade ao nosso estudo, vou falar um pouquinho sobre alguns títulos de Cristo, alguns títulos de Jesus. E o primeiro título que nós vemos aqui é o título de Emanuel, né? Que foi lido aqui no primeiro vídeo, Isaías capítulo 7, verso 14, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido aí é Deus conosco, né? Então, o primeiro título de Jesus, do Cristo, aqui dado pelo profeta Isaías, é Emanuel, né? E Emanuel é Deus conosco. Então, Jesus é o próprio Deus que veio morar, veio habitar conosco, com o ser humano, né? Emanuel. Então é importante frisar Deus conosco. Jesus é Deus que veio nos visitar. É o próprio Deus que desceu da sua glória, né? Que se despiu de toda a sua majestade e se fez servo, se fez homem, né? E veio habitar no meio de nós, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o primeiro título aí é Deus conosco, Emanuel. Depois, Isaías, ele vai trazer mais alguns títulos acerca de Jesus, como eu vou mostrar aqui no capítulo 9, no versículo 6, que é um capítulo que traz alguns títulos do Cristo. Então, eu vou abrir o capítulo 9, no versículo de número 6, para a gente estudar um pouquinho. Então diz assim o versículo 6 do capítulo 9 do profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno ou Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o primeiro título que nós vemos aqui nesse texto, após Isaías chamar Jesus de Emanuel, no capítulo 7, ele vai também chamar de Deus Forte, né? Então, além do título de Deus conosco, é Deus Forte, né? Então, Jesus, mais uma vez chamado, o Messias aqui, mais uma vez chamado de Deus, né? Deus Forte. Então, é mais um título aqui dado pelo profeta ao Cristo, ao Messias, Deus Forte, né? Também ainda no 9:6, Pai Eterno, né? Ou Pai da Eternidade. É um atributo divino, Pai da Eternidade. Então, mais um título que Isaías dá ao Messias, ao Salvador, é Pai da Eternidade, né? Ainda aqui, né, nós vemos ainda no capítulo 9, no versículo 6, ele chamando o Messias de Príncipe da Paz, né? Então, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São três títulos, né? A Deus aí, três títulos importantes. O primeiro que é Maravilhoso, Conselheiro, e aí Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Depois Isaías ainda vai dar mais alguns títulos para o Cristo, como nós podemos ver no capítulo 32. Vamos abrir o capítulo 32, versículo de número 1. 32:1 diz assim. Opa, voltar aqui. Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes, né? Então ele vai chamar aqui de rei de justiça. Eis que um rei com justiça, ou rei de justiça. Eu vou abrir uma outra versão aqui, a revista corrigida de português de Portugal. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, né? Então,
deixa eu voltar aqui para a versão brasileira. Eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Ou seja, ele é o rei de justiça, né? O rei que vai governar e vai governar com justiça. E todos os príncipes governarão com retidão. Então, Jesus aqui é chamado de rei, rei de justiça, porque vai governar e vai governar com justiça, né? Então, é mais um título dado pelo Isaías para o Cristo, tá? Depois, pulando mais alguns capítulos, no versículo 42, verso 1, ele vai chamar aqui, né, o Jesus, aqui, o Messias, de servo divino. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Então, Jesus também é o servo divino. Ao mesmo tempo que ele é o Deus forte, ele é o servo divino, né? É o título dado pelo profeta Isaías ao Messias, a Jesus, tá? É também chamado aqui por Isaías de o braço do Senhor, capítulo 53, versículo de número, capítulo 53, versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta que o profeta Isaías faz. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou quem acreditou? Quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, ele se refere ao Messias, ao Cristo. Então, ele é chamado de Emanuel, no capítulo 7, versículo 14. Depois, no capítulo 9, no versículo 6, nós vemos ele sendo chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No capítulo 32, ele é chamado de Rei de justiça. No 42, versículo 1, servo divino. E aqui, no capítulo 53, ele é o braço do Senhor. Isaías ainda chama Jesus de o pregador ungido, que está no capítulo 61, que eu vou abrir para a gente dar uma olhada. Capítulo 61, versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, ele é chamado do pregador ungido. Ele foi ungido para apregoar ou anunciar, né, as boas novas, pregar as boas novas, que é o Evangelho, a mensagem de salvação. Então, ele é o pregador ungido. E, andando mais um pouquinho, no capítulo 63, no versículo de número 1 ainda, diz assim, ó: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele é o Salvador poderoso, né? Então, Jesus Cristo, aqui na visão do profeta Isaías, é chamado de Emanuel, é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei de justiça, é chamado de servo divino, braço do Senhor, pregador ungido e Salvador poderoso, né? Então, estes são alguns títulos aqui acerca do Cristo que o profeta Isaías profere aqui, né? E continuando, ele ainda traz algumas características acerca do profeta, acerca do Messias que viria, né?
que se completam aí, que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Ele traz algumas características, eu vou voltar aqui para o capítulo 9 do livro de Isaías, tá? Vamos voltar, capítulo 9, no versículo 2, que ele diz assim: uma característica do Messias é o resplendor, aquele que traz o resplendor, né? O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aquele que habitava na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Ou seja, Cristo como o resplendor. Nós vemos também lá no capítulo 42, no versículo 9. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Mas então, uma característica do Cristo é o resplendor, aquele que traz luz, né? Uma outra característica é sabedoria. Capítulo 11, versículo 2. Que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Discernimento espiritual, versículo 3, né? Diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ou seja, discernimento espiritual. Ele julgará segundo o discernimento espiritual, né? Depois ele vai falar de justiça, ainda no versículo 4, mas julgará com justiça os pobres, como nós já lemos, né? E decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Ou seja, julgará com justiça. Ele será justo, né? O Cristo será justo. Depois, fidelidade, no versículo 5 ainda diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Uma das características do Cristo é a fidelidade, ele é fiel, né? Deus é fiel. O silêncio, no capítulo 42, né? Vamos lá no capítulo 42, versículo de número 2. Diz assim: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. Ou seja, ele é silencioso, ele fica em silêncio, e ainda mais quando o texto lá do capítulo 53 diz que ele foi levado como ovelha, né, para o matadouro, e em tudo continuou firme no seu propósito, não ousou abrir a sua boca, né? Então, silêncio. Mansidão, né, no versículo 3, que diz assim: a cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça. Mansidão, né? Ele sabe do seu propósito, do seu firme propósito, e foi até o fim e levou a cabo o seu propósito de morrer na cruz do Calvário pela salvação da humanidade, tá? Tem muito mais características aqui do Cristo, como perseverança. Eu vou deixar os versículos anotados aqui embaixo, tá? Perseverança, sofrimento vicário, compaixão, humildade, sem pecado, poder de salvação e grandeza, tá? Eu vou deixar todos os versículos anotados aqui na descrição do vídeo, para você estar indo lá e comparando todos os textos, tá? Eu recomendo que você leia todos os textos. Então, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a descrição sinótica do Cristo, né? Nós falamos da descrição do Cristo por Isaías, e eu quero trazer a descrição do Cristo pelos evangelhos, como Cristo na visão de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João, e também na visão do apóstolo Paulo. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, curta, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, tá? Que você vai ajudar ao nosso canal a crescer e levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.